Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer à comissão, ao Jorge pelo convite, a gente mostrar um pouquinho o que a gente tem feito. Pegar um fôlego, que depois da apresentação anterior também não é fácil para mim. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje das perspectivas do futuro em pesquisa no campo de saúde e espiritualidade, e mostrar para vocês que ainda se tem muito a trilhar, muito a fazer. Então, eu vou passar um pouquinho pelo passado, falar um pouquinho do presente, para a gente chegar aí no futuro. No passado, a gente via que a medicina, a saúde sempre esteve muito relacionada à religião, à religiosidade. Então, na época antiga, os curandeiros, as curas espirituais. Na Idade Média, a gente via que os médicos, boa parte eram sacerdotes, quem oferecia esses cuidados eram as instituições religiosas. Com o Renascimento e Idade Moderna, isso foi se distanciando. Freud, foi um dos responsáveis também por esse rompimento. E aí, a partir da década de 70, 80, principalmente 90, que vocês vão ver aqui, começa a se retomar, mostrando que a espiritualidade e a religiosidade não era aquele bicho de sete cabeças que tinha grande influência na saúde e que era possível começar a se pesquisar junto. E isso começou com as pesquisas epidemiológicas, então mostrando a influência que a espiritualidade e a religiosidade exercia na saúde dos pacientes, principalmente com Koenig e Apichalski. Então, a gente vê que houve um crescimento importante de artigos na área. Aqui é pela base de dados do Scopus. Aqui é só um pouco mais próximo, a gente vê esse crescimento importante. Dentro das áreas que pesquisam, todos aqueles artigos, a área que mais pesquisa sobre saúde e espiritualidade, saúde e religiosidade, é a medicina. Depois da medicina, pelo menos no Scopus, tá, gente? Depois da medicina, a gente vê que são as ciências sociais, a enfermagem, a psicologia, e aí vai se diluindo. Dentro do Scopus, a gente via que na década de 90, 2000, o Brasil nem aparecia como um dos países de maior publicação. E a partir de 2006, o Brasil começa a aparecer no Scopus como o sexto país que mais publica em saúde e espiritualidade. Dentro do Web of Science, a gente vê o mesmo comportamento. A partir da década de 90, começa um crescimento importante dos artigos. Aqui a gente vê a taxa de crescimento, principalmente no Web of Science. O que a gente precisa pensar é que essas bases de dados não necessariamente são iguais. Então, por exemplo, a Web of Science tem uma parte da literatura social bastante importante. Então, são bancos que, apesar de muitas vezes coincidirem, parte dos artigos, eles têm características próprias, tá? Então, no Web of Science, a gente vê que na década de 90 faz um boom, e aí a gente vai mantendo um crescimento importante aí na área. No Web of Science, o Brasil está em quinto lugar nos países que mais publicam nessa área. Dentro do PubMed, que aí é o nosso banco onde tem o maior número de artigos da área da saúde mesmo, a gente também vê um crescimento importante, similar
aos outros bancos. A gente vê que o crescimento no PubMed começa um pouco antes, mas também um grande boom na década de 90. No PubMed, a gente vê um crescimento, como eu falei, um crescimento maior na década de 90, mas no PubMed é um crescimento mais constante. E que para a gente é extremamente importante, né? Como eu falei, é o banco mais importante da área da saúde que a gente tem hoje. Então, para quem é pesquisador, para quem quer publicar um artigo, o sonho de todo cara que quer publicar, fala assim, não, eu quero meu artigo numa revista que seja indexada no PubMed. Porque o PubMed é um banco que traz uma visualização internacional do assunto. Então, o mundo vai ver o que você publica. Aqui a gente pegou os 5 maiores artigos citados. Então, primeiro a gente vê que é do Alport. O segundo é uma publicação, uma pesquisa nacional de estresse. Terceiro do Parliament, que já teve aqui no Brasil. Quarto é do Parliament. O quinto é do Parliament. O Parliament é um grande pesquisador na área também. Ele trabalha muito com coping religioso. Então a gente vê que um dos artigos mais citados é essa área de coping religioso. E aí a gente começou a especificar, nesse boom de crescimento, né, qual é a característica desses artigos, o que tem sido publicado, que traz respostas mais sólidas para a gente. Porque, sem dúvida nenhuma, a pesquisa epidemiológica é de extrema importância para mostrar que as coisas acontecem e o impacto disso. E a gente está no momento que a gente precisa avançar um pouco mais do que isso. Então, por que meio isso acontece? Qual a diferença? Qual o mecanismo? Se eu fizer uma intervenção, será que modifica? Será que meu paciente melhora? Será que meu paciente piora? Então, a gente precisa começar a evoluir mais. Não que a gente tenha que deixar de fazer epidemiológico, mas a gente precisa aprofundar ainda mais. Então, a gente viu aqui, dentro do PubMed, quando a gente coloca, né, spiritual or religion, que a gente pega tudo que está dentro de espiritualidade, religiosidade, a gente vê 66 mil artigos. E aí, quando a gente seleciona para pegar só os ensaios clínicos, a gente vê 778. Então, a gente vê que tem uma diferença muito grande. Então, a gente precisa começar a fazer estudos mais consistentes, testar mesmo mais na área. Quando a gente pega no título, que aí a gente tem certeza que aquele trabalho está relacionado à saúde, espiritualidade ou religiosidade, a gente tem 12.600 artigos, onde ensaio clínico aparece com 170, tá? E quando a gente vê estudos longitudinais ou de coorte, né, onde a gente acompanha aquele paciente, a gente vê 750. Então, aqui só para um gráfico ilustrando, do total a gente vê que 5% só são estudos longitudinais, ou seja, que a gente acompanha aquele paciente, e 1% é ensaio clínico, né? Então, a gente tem muito para avançar na área. No título, também os números pouco mudam, né? Aumenta 1% aí os estudos longitudinais. Esse o Jean mostrou. Então, da mesma forma que houve o crescimento no mundo, houve o crescimento no Brasil dos artigos em saúde e espiritualidade. Então, o Brasil acompanhou aí, né, talvez, como ele colocou, provavelmente a vinda do Koenig deu uma alavancada nisso, então a gente começou, se a gente comparar com os dados internacionais, mais ou menos 10 anos depois da literatura internacional.
E então, quais são as nossas perspectivas futuras? O que a gente tem de lacuna na área que a gente pode pesquisar. E, gente, vocês vão ver que a gente tem ainda muita lacuna. Tem espaço para todo quanto é tipo de pesquisa e do que a pessoa gostar. Então, há muito espaço ainda tem muita lacuna para ser respondida. A primeira, a base, para a gente fazer uma boa pesquisa, a gente precisa de definições. Então, a conceitualização de espiritualidade, hoje em dia, ainda não é um consenso. Cada autor apresenta uma. Então, tem autores como o Koenig, que tem uma definição mais fechada, que ele pensa que para ter espiritualidade precisa estar ligada a uma religião. Existem conceitos mais abertos, por exemplo, como o da Puchalski, que pensa que não, a espiritualidade pode ser mais ampla do que isso. Então, não há um consenso nos conceitos. Então, a gente ainda tem que pesquisar, evoluir e tentar achar um conceito um pouco mais próximo, inclusive para embasar as nossas pesquisas, né? Da mesma forma, as medidas. A gente tem diversas escalas que medem espiritualidade, que medem religiosidade. Algumas escalas existem críticas que a espiritualidade pode estar um pouco contaminada pelo bem-estar. Então, assim, também a gente tem muito para evoluir nos instrumentos de medidas. Que isso é a base da pesquisa. Estudos longitudinais. Então, aqueles estudos que façam acompanhamento do paciente, que vê aquele ser pesquisado por um longo tempo, para a gente começar a conseguir delimitar melhor as condições de causa e efeito. É assim que a gente vai conseguir medir melhor isso. Com amostras maiores, robustas e, de preferência, com representatividade populacional, né? A gente sabe que esse tipo de estudos são estudos caros, trazem bastante respostas para a gente, mas, sem dúvida, não são estudos caros. Que imagina a gente acompanhar uma população nacional 5, 10 anos, quanto isso não custa. Mas é um desafio que a gente tem aí para enfrentar. Estudos em diferentes culturas. Então, hoje ainda os estudos estão muito centrados, isso não só em saúde e espiritualidade, isso a gente vê na literatura médica como um todo. Os estudos são concentrados em países de língua inglesa. E aí a gente precisa expandir um pouco mais para outras regiões, para diferentes culturas, com estudos multicêntricos envolvendo essas diferentes culturas, né? Então, países com religiões orientais, então, por exemplo, a China, países árabes, africanos, outros países europeus que têm características diferentes, e ampliar a pesquisa para os países latino-americanos, né, de língua espanhola. Então, existem estudos multicêntricos envolvendo diversos países. Como o Jean falou, o NERSH tenta fazer isso um pouco, mas a gente precisa ampliar mais isso. Ensaios clínicos, esse é um trabalho, uma revisão sistemática, uma meta-análise que foi feita, onde a Juliane, junto com o Homero, foi meu orientador de mestrado, por sinal, fez uma busca de ensaios clínicos utilizando a saúde e espiritualidade para tratamento em saúde mental. E aí o que ela viu? Que dos 4.750 artigos selecionados, que eram realmente ensaio clínico, que realmente tinha qualidade para entrar numa revisão sistemática, foram 23 só. Então, para a gente ver como é carente essa área.
E os mecanismos, né? Por quais mecanismos a religiosidade, a espiritualidade influencia na saúde? Né? Será que esse aqui é um organograma que o Koenig fez no handbook? Então, será que está dentro do suporte social, comportamentos de saúde mental, e aí sistema imune, autonômico, direciona isso? Ou será que as virtudes nossas também influenciam nisso, né? O quanto as nossas virtudes estão relacionadas também a esses comportamentos diferenciados, e quanto essas virtudes também podem levar ou não ao equilíbrio do nosso sistema, por exemplo, autonômico, no sistema imune. E aí a gente vê, colocando isso no PubMed, sem olhar cada um deles, só na base de pesquisa, a gente vê que, por exemplo, artigos de espiritualidade, religiosidade relacionada a cortisol, tem 21, fibrinogênio, 3, marcador inflamatório, 4, e muitos deles são coincidentes. Então, a gente vê que tem uma carência ainda muito grande para a gente pesquisar por que mecanismo essas coisas acontecem, por que mecanismo a religiosidade, a espiritualidade influencia na saúde. Na educação médica, a gente ainda precisa evoluir bastante. Como o Giancarlo mostrou, nos Estados Unidos existe maior abordagem do tema. No Brasil ainda a gente tem 40%, mas com escolas que realmente têm disciplina, são 10%. E aí vai mais um detalhe, que aí também é uma área que eu gosto muito, que é educação médica, que foi o tema do meu doutorado. Será que o que a gente está ensinando em saúde e espiritualidade está sendo eficaz? Será que o método que a gente está utilizando é eficaz? A gente precisa parar para pensar que muitas vezes só a boa vontade não é suficiente. A gente precisa pensar se aquela nossa boa vontade está sendo eficaz ou não, se aquele método que a gente está utilizando é eficaz ou não. E eu vou dar um exemplo um pouquinho fora da saúde e espiritualidade, mas que para a gente foi de extrema importância. Existe um método de ensino para você aumentar a empatia do paciente, que é vivenciar o envelhecimento. Então, você pega o estudante de medicina, faz põe um imobilizador de joelho, uma tipóia, um colar cervical e faz com que ele sinta como é, por exemplo, ter uma hemiparesia. A gente fez isso na nossa faculdade, na disciplina, né, no primeiro período, e a gente faz isso na disciplina de geriatria. O que a gente viu com isso? A empatia do estudante aumentava, sem dúvida nenhuma, ele vivenciava as dificuldades do envelhecer. Porém, a atitude dele perante o idoso piorava. Ou seja, eu tornava o meu estudante, que está iniciando o curso de medicina, menos aberto ao assunto. Então, é uma metodologia muito legal, mas que muitas vezes, se ela não for aplicada no período correto, no tempo correto, em vez de trazer um benefício, eu vou trazer um malefício. A gente precisa saber isso. A gente precisa saber como a gente está ensinando os nossos estudantes. E aí a gente viu que, sem dúvida nenhuma, pegar esse método e colocar dentro da disciplina, onde o aluno já está mais maduro para compreender aquilo, é melhor. Então, inclusive, em como tirar a história espiritual, por que meio eu vou ensinar isso? Né? De que forma? Acabou de ser aceito o artigo que a gente fez junto com o pessoal
Mato Grosso, a Lídia está aí, com a Igraine, elas conduziram, iniciação científica, um ensaio educacional em saúde e espiritualidade, em ensino em saúde e espiritualidade. E aí a gente vê os resultados legais que foram feitos com um ensino de habilidade legal, onde a gente demonstra para o estudante como ele faz isso, de que forma ele faz isso, avalia ele fazendo isso, porque ele precisa de feedback disso. Então, isso é muito importante. E aí a gente vê, dentro de saúde e espiritualidade, existe duas linhas, mais ou menos bem descritas, vamos dizer assim. De saúde e espiritualidade em geral e a relação mente-cérebro. A área de saúde e espiritualidade é uma área que já está mais consolidada na literatura, é onde tem a grande maioria dos estudos científicos, né? Então são esses estudos populacionais, epidemiológicos. As evidências já são de moderadas a robustas. A gente vê que as implicações clínicas são de fácil compreensão, ou seja, se eu pergunto ao meu paciente se a religiosidade dele é importante para ele, a gente vê esse efeito. Isso é fácil da gente ver como é importante eu perguntar isso na minha prática e, de repente, começar a pensar, através de ensaio clínico, em oferecer isso de uma forma mais estruturada. São pesquisas mais fáceis de realizar, sem dúvida, até pelo fato de ser consolidado, né? É mainstream, então a comunidade científica aceita com mais tranquilidade. Ainda falta um pouco de compreensão dos mecanismos, mas já se tem mais ou menos um desenho, um esboço de como isso funciona. A relação mente-cérebro é uma área ainda em desenvolvimento. Então, a gente ainda vê evidências ainda controversas, né? Acho que à tarde vocês vão ver a palestra do Alexander e do convidado internacional mostrando com mais detalhes a relação mente-cérebro, as pesquisas na área. As implicações clínicas ainda não são fáceis, muitas vezes, da gente fazer, de compreender, principalmente, né, para quem está fora, ou a relação mente-cérebro não é uma crença, né, daquela pessoa, então fica mais difícil da pessoa entender o quanto trazer respostas disso vai implicar na prática clínica dele. Sem dúvida nenhuma, são pesquisas mais complexas, que muitas vezes a gente precisa seguir a metodologia científica tradicional, mas muitas vezes a metodologia científica tradicional talvez não encaixe tão bem para fazer esse tipo de pesquisa, mas a gente tem que encontrar uma forma de ligar as duas coisas, porque senão fica difícil da gente trazer aceitabilidade para essa área. Então, é uma área que tenta responder principalmente o dilema: será que é o cérebro que cria consciência ou existe uma consciência que atua no cérebro? E é essa pergunta que as pesquisas de relação mente-cérebro tentam responder, tanto da parte dos céticos quanto da outra parte. Esse é o trabalho de mestrado do Jorge, ele já deve ter mostrado para vocês. Eu trouxe aqui só para mostrar que também nessa área os artigos têm apresentado um crescimento aí ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem tido, como o Giancarlo colocou, a gente no Brasil, talvez pelo fato de sermos muito religiosos também, né, pátria do evangelho, a gente tem menos problemas em pesquisar esse tipo de coisa no Brasil. Lá fora a gente vê que
tem pesquisadores que realmente são expulsos, são mandados embora de faculdade por tentar começar a pesquisar nessa área. Então, quais são os estudos possíveis dessa área? Estados meditativos, né, principalmente meditação religiosa, experiências de quase morte, casos de memórias sugestivas de vidas passadas. Aí um grande autor é o Ian Stevenson, fez muito relato de caso, tem uma quantidade de artigos e casos relatados bastante sólido. Comunicação entre mortos e vivos, e aí a gente entra com mediunidade, transe, possessão, obsessão, transcomunicação, detecção de espírito. Se a gente colocar na literatura, a gente acha um trabalho ou outro tentando fazer detecção de espírito, é interessante, mais difícil com o que a gente tem hoje de metodologia, mas tem. E estudos de experiências de final de vida. Então, o que eu queria trazer aqui era mostrar para vocês que a gente, apesar de a gente ter tido um grande crescimento na área nesses últimos anos, a gente ainda tem muita lacuna. Ainda tem muito espaço para se pesquisar, ainda tem muito espaço para a gente trabalhar. Não é fácil, a gente precisa arregaçar a manga. É o voto de fé, é quase uma missão, porque você, hoje, nas condições financeiras do nosso país, fazer pesquisa, as instituições de fomento reduziram ainda mais o que se tinha. Então, é mais ou menos continuar fazendo o que a gente já fazia no começo, pesquisa com verba quase zero. E nós, brasileiros, nós somos muito bons nisso, né? Do limão fazer uma limonada e de sair e conseguir fazer isso. Então, a gente tem espaço, a gente tem criatividade e a gente tem competência para fazer isso, e aí a gente precisa encarar esse campo aberto com a formação, com a missão que o nosso país tem. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada.